respeito do volume do paralelepípedo, certo? Então, o que a gente fez? Vamos ver se vocês recordam. Então, a gente tinha aqui um paralelepípedo, vou desenhar aqui para vocês. Aí eu falei para vocês que esse paralelepípedo ele tem 3 dimensões, certo? Como que chama o primeiro mesmo? É o comprimento, vocês lembram? O comprimento, a largura e a altura. Muito bem. Então a gente tem aqui o volume do paralelepípedo é a medida do comprimento vezes a largura vezes a altura. Só você multiplicar as 3 dimensões diferentes que o paralelepípedo tem, certo? Eu vou te mostrar uma outra maneira de você enxergar o volume do paralelepípedo, porque aí vai servir para qualquer tipo de paralelepípedo que você tiver, tá? Vê se você consegue imaginar. Olha para esse desenho que está aqui. Você consegue imaginar uma pilha de papel? Vê se você consegue olhar para ele e imaginar aqui. Talvez se tivesse assim, ó. Você consegue imaginar que isso aqui é uma pilha de papel? Tá melhor agora com esses risquinhos assim de poder visualizar mais ou menos? Dá para imaginar que é uma pilha de papel? E quando você pegar um papel desse, porque esse desenho aqui ele está em perspectiva. O que é um desenho que está em perspectiva? Ó, você não está vendo ele assim de frente. A gente fala que a gente vê ele mais ou menos assim, ó, mais de lado, assim, né? Mais torto, assim, pra gente poder, no quadro, visualizar. Se eu fizesse o desenho só assim, ele vira um retângulo, né? Se eu fizer de frente para você. Só que se for uma folha de papel em cima da outra, uma pilha de papel, qual que é o formato do papel que está aqui na base, que está embaixo? Qual que é o formato do papel que está na base? O primeiro papel. O formato dele não seria um formato retangular? Concorda sim ou não? Aí eu peguei esse papel retangular, coloquei assim, coloquei outro, coloquei outro, coloquei outro, coloquei quantos? Coloquei muitos, até fazer uma pilha de papel, certo? Existe uma outra maneira de você enxergar o volume desse paralelepípedo, que é o seguinte, não muda, é o mesmo cálculo, é as mesmas contas. Só que você vai enxergar o volume do paralelepípedo de uma forma diferente. Você vai enxergar porque vai valer não apenas para paralelepípedo, que tem a base retangular. Você vai conseguir para prisma de base retangular, prisma de base quadrada, prisma de base triangular, prisma de base hexagonal. O professor não está entendendo. Vou mostrar agora para vocês. Ó. Esse aqui é o prisma de base retangular. Você pode ter um prisma que a base dele é um quadrado. Tá vendo? Ó? A figura que está na base agora é um quadrado. Você pode ter um prisma de base triangular. Licença. Acarronada. 4. Ligado. Você pode ter um prisma de base triangular. Ó. Que agora é como se fosse um papel em formato de um triângulo, e outro em cima, e outro em cima, e outro em cima, até formar essa coluna. Você pode ter um prisma de base pentagonal. Pentagonal é difícil de fazer, espera só um pouquinho. Que é uma figura de 5 lados. E existe uma fórmula e o prisma de base retangular, que é esse daqui. Existe uma fórmula que contempla todos esses prismas aqui, que é exatamente a mesma fórmula, é a fórmula do volume do prisma. Como que ela é? Você concorda que não importa qual prisma você tenha, você tem uma base? Porque a base inferior e a base superior, elas são iguais, né? Aqui é um pentágono, aqui é um triângulo, aqui é um quadrado, ali é um retângulo.
Sim ou não? Então, o que está mudando de um prisma para o outro? É o formato da... Ele tem uma certa altura, que é a distância que vai entre uma base e a outra, é chamada de altura do prisma, o que não muda em relação a lá. O que está mudando é o formato da base, não é isso? A gente diz que o volume do prisma ele é determinado por a área da nossa base multiplicado pela altura. E essa fórmula ela vai ser importante, ela vai valer para qualquer prisma que você tiver. Ana Clara, Ana Luísa e Lohane. Vocês não estavam vindo essa semana, né? A Ana Clara não. A Ana Luísa veio essa semana um dia. E a Lohane não veio segunda, mas veio os outros. Beleza. Tá. Então, continuando. Corta o vídeo, continua. O volume, então, é dado por área da base vezes a altura. Tá certo com aquilo que a gente fez na última aula, porque a base desse prisma aqui não é um retângulo que tem comprimento vezes a largura. E a área dessa base, a área do retângulo, é o comprimento vezes a largura. Então, se você substituir aqui por comprimento vezes largura, fica comprimento vezes largura vezes altura. Então tá certo, não mudou em relação ao que a gente já tinha. Só que agora a gente aumentou o número de figuras que a gente consegue calcular o volume, porque não vai ser só o prisma de base retangular, vai ser todos os outros prismas que você tiver. Certo? Conseguiram entender direitinho como que funciona cada um dos prismas? Eles são chamados de prisma de base quadrada, prisma de base triangular, prisma de base hexagonal, prisma de base retangular e assim por diante, certo? Porque em alguns exercícios você vai ter o seguinte, olha só. Considere um prisma cuja área da base é igual a 12 metros quadrados. Ele já te deu a área da base. Certo? Calcule o valor da altura desse prisma de modo que o seu volume seja 144 metros cúbicos. O que você tem? Você tem que o volume do prisma ele não é a área da base multiplicado pela altura? Não é isso? O volume foi dado, que é quanto? 144 metros quadrados, metros cúbicos. A área da base também foi dada, que é 12 metros quadrados. Falta descobrir a altura. Então eu cheguei numa equaçãozinha. Quando eu passar esse 12 dividindo para cá, 144 dividido por 12 igual a H, nosso H vai ser 12 metros. Então, com essas informações eu consegui descobrir a altura, certo? Porque a área da minha base já foi dada. Então existem várias alternativas para exercício conhecendo a fórmula geral do volume do prisma, porque aquela ali ela é uma fórmula particular que nós vimos na última aula. Eu estou mostrando para vocês que existe uma fórmula que não serve apenas para o paralelepípedo, que ele é um tipo de prisma. Agora, para todos os prismas de forma geral, o volume sempre vai ser a área da base vezes a altura. Vamos repetir isso aqui em voz alta? Qual que é o volume do prisma? A área da base vezes a altura. Mais uma vez, para guardar dentro da cabeça da gente, qual que é o volume do prisma? A área da base vezes a altura. Sempre. Às vezes a altura eu uso a letra A, em alguns exercícios a altura aparece a letra H do inglês, que vem com a palavra height, que é a altura. Tá? Entenderam direitinho o que eu expliquei? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou apagar tudo isso daqui e eu vou formalizar. Tudo isso que eu expliquei aqui, eu vou escrever para que quando você vai estudar, pega o caderno, está tudo escrito de maneira adequada, tá bom? Beleza? E aí depois a gente segue, se der tempo hoje fazendo exercício, se não der eu coloco exercício lá no Google Sala de Aula para vocês. Quero ressaltar que semana que vem, nós normalmente estamos tendo aula online na segunda e na quarta às 8 da manhã. Na semana que vem nós vamos ter aula online apenas na quarta-feira, tá bom?
Então, quarta-feira, 8 horas da manhã, a gente tem aula normal, tá? Online pelo Google Meet, no mesmo link que vocês já estão acostumados. Ah, professor, eu tenho facilidade de estudar história e geografia, porque eu sei que é só pegar o conteúdo e ler. Mas eu tenho dificuldade de estudar matemática. Vou te dar uma dica, guarda isso. Vou te dar uma dica. Sabe os vídeos que eu estou gravando e colocando para vocês no Google Sala de Aula? Se vocês quiserem assistir os vídeos, é uma forma de você estudar. Você vai estar recordando o que foi dado na aula, tá? Eu sei que agora no ensino remoto vocês meio que perderam o ritmo de estudo, né? Como não está tendo avaliação, está tendo só formulário e tudo mais. Mas é importante, tá? Daqui a pouco vocês vão ter que começar a voltar para as coisas da maneira natural, fazendo avaliação e tudo mais. Vocês não podem ficar para trás, eu não quero que vocês fiquem para trás. Então estudem bastante, se dediquem todos os dias. Estuda um pouquinho cada dia, mesmo que for 20 minutos cada matéria, já é bom, já é suficiente, tá bom? Beleza, então vamos lá. Na última aula, nós aprendemos a calcular por um segundo achei que não estava gravando. Na última aula nós aprendemos a calcular o volume do paralelepípedo. Que é um tipo específico de prisma. Paralelepípedo é o prisma de base retangular. Há controvérsias, tá, gente? Tem gente que chama de paralelepípedo qualquer tipo de prisma, tá? Aí a literatura ela varia um pouco. Vamos assumir essa daqui, que é importante que vocês entendam, tá? Beleza, então a gente aprendeu a calcular o volume do paralelepípedo. Vamos recordar aqui o paralelepípedo para vocês. Foi o desenho que a gente fez bastante na aula de ontem, né? Beleza. Então qual que é? A distância daqui até aqui era o comprimento, aqui a largura e aqui a altura. Eu falei para vocês que o volume era a multiplicação do comprimento vezes largura vezes altura, que são as três dimensões diferentes do seu paralelepípedo. O que a gente vai fazer hoje? Hoje nós vamos generalizar, tá? O que é generalizar? Nós vamos agora aumentar e ampliar para mais figuras diferentes essa fórmula do volume do paralelepípedo, tá? Só que agora para o volume do prisma de maneira geral. Vamos generalizar essa fórmula para o volume do prisma. Considerando agora prismas com bases diversas. Veja alguns deles a seguir. Nesse momento é muito importante você prestar atenção na maneira como eu desenho, tá? Porque senão depois você pode ter dificuldade. Estou todo mundo olhando para cá na maneira como eu desenho. Vou pôr a cadeira aqui, vou colocar na parte baixa do quadro, a cadeira me dá sustentação para o braço. Ó, começa aqui fazendo um quadrado, só que na verdade não é um quadrado, é um quadrado visto meio de lado, assim, sabe? Meio torto, tá? Vou descer com as arestas. 1, 2. Essas duas primeiras, ó. Tá vendo que esse traço está nessa direção? Então, na mesma direção. Vou descer com essa aresta. Tá vendo que esse traço está nessa direção? Esse aqui na mesma direção. Vou descer com essa aresta. O de trás nessa direção e aqui nessa direção. Esse aqui é o prisma que a gente chama de prisma de base quadrada, tá? Aqui é uma figura de 4 lados, com 4 lados iguais.
e está visto sempre na perspectiva, tá bom? O de base triangular é assim, ó. Você faz um triângulo, normalmente fica bom quando você faz esse segmento de K menorzinho e esse segmento de K um pouco maior. Então, vou fazer de novo. Aqui. Aí esse segmento menorzinho e esse segmento aqui um pouco maior. Aí você desce aqui um tanto, desce aqui um tanto. Tá vendo essa direção aqui, ó? Mesma direção aqui, tá vendo? Desce aqui um tanto. Tá vendo essa direção? Mesma direção. E aqui atrás, mesma direção, tá? Eu vou destacar aqui que esse prisma é um prisma de base triangular. Ah, meu Deus do céu, fiz bagunça. A falta de apoio de braço. Aí. Tá? Vou fazer outro aqui. Esse aqui, se você não quiser, você não precisa fazer, tá? Vou fazer aqui o de base pentagonal. Na verdade, nem inteiro. Você pode colocar figuras do quadro, tá? Aí, a hora que eu colocar o vídeo lá no YouTube, você pode pegar o vídeo lá do YouTube e considerar ele, tá? Esse aqui não ficou muito bom não, mas é o que tem pra hoje. Aí. Esse é o prisma de base pentagonal. Mais ou menos. Beleza, então olha só, vou só colocar o nome, tá? Esse aqui é o prisma de base quadrada. Esse aqui é o prisma de base triangular. E esse aqui é o prisma de base pentagonal. Aí tem para todas as figuras, né? Tem hexagonal, tem heptagonal, octagonal, tem um monte de opções, tá? Beleza. Para todos os prismas, somos capazes de calcular a área de sua base. Dessa forma, seu volume é dado por o volume do prisma, ele é dado por área da base multiplicado pela altura, onde AB é a área da base e o H é a sua altura. Beleza. Então agora eu vou descrever o exemplo que eu tinha falado para vocês, tá? O exemplo daquele cálculo. Exemplo. Um prisma de base hexagonal tem área da base igual a 12 metros quadrados. Sabendo que seu volume é 84 mil litros, calcule a sua altura. Agora é a hora que você pode estar entrando em parafuso, né? Por quê? Olha só, o prisma, ele tem uma certa base, que é uma base hexagonal, tá? Que foi dada qual que é a área da base. Então a área da base do prisma ela é conhecida. O que foi pedido do seu prisma
é a altura dele, certo? Então o que a gente tem que calcular do prisma é a altura. Estou fazendo mais ou menos um rascunho só para você entender, tá? Aí, as unidades de medida foram dadas em metros quadrados. Só que o volume foi dado em litros. Eu não posso utilizar o volume em litros na minha fórmula. Por quê? Por que a gente não pode utilizar o volume em litros na nossa fórmula, gente? Porque 1 litro, ele é igual a 1 decímetro cúbico. Eu não posso, então, utilizar metros na minha fórmula. Então, eu vou fazer o seguinte. 84 mil litros, ele é igual a quantos metros cúbicos para eu entrar na mesma unidade de medida? Lembra? De litro, perdão. Ele é igual a quantos? Tá certo. Quantos metros cúbicos? O litro ele é a mesma coisa que qual unidade? O litro é a mesma coisa que decímetros cúbicos, lembra? De decímetro cúbico para metro cúbico, João, olha lá na explicação da última aula, aquelas setinhas que eu fiz assim. O que a gente faz para passar de decímetro cúbico para metro cúbico? Está errado, olha de novo. Está errado. Olha de novo. De decímetro cúbico para metro cúbico. Divide por 1000. 84 mil dividido por 1000 vai dar quanto? 84 mil dividido por 1000 vai dar quanto? 84. Agora sim, eu tenho a minha área da base em metros quadrados e o meu volume em metros cúbicos. Agora é tudo metro, agora eu posso fazer a fórmula, tá? Qual que é a fórmula? Do volume é a área da base multiplicado pela altura. O volume está dado, que é quanto? 84. A área da base também está dada, que é quanto? 12 metros. Falta encontrar a altura, certo? Pega esse 12 que está multiplicando e passa para cá, dividindo. Como é que vai ficar? 84 dividido por 12 é igual a H. Quanto que dá 84 dividido por 12? Tá fazendo aí no cantinho? Estou esperando você fazer então para falar qual que é a altura para nós, tá? 7 metros. Muito bem. É só fazer a divisão. Resposta. Calcule sua altura. A altura deste prisma é 7 metros. Beleza, pessoal? Então, olha só. Nós expandimos o nosso conhecimento relacionado ao volume de prisma e aplicamos num exercício onde você tinha até uma conversão de litros para metros cúbicos para depois você conseguir fazer o exercício. Beleza? Exercício. A caixa d'água da Casa da Conceição tem medidas como no desenho abaixo. Então, olha só. Aqui está a caixa d'água da Casa da Conceição. É uma caixa d'água que tem o formato desse prisma aqui, ó. Ela tem 3 metros por 2 metros de comprimento e largura. E a altura da caixa d'água da Conceição é 2 metros. Essa é a caixa d'água da Casa da Conceição. Certo? Beleza. Sabendo que a caixa está totalmente cheia de água, e que em cada banho com
Conceição gasta 120 litros de água, quantos banhos ela pode tomar antes que a água acabe? Vocês me ajudam? Depois eu prometo que é a última coisa que a gente vai fazer hoje, tá? Primeira coisa, vamos descobrir quantos litros tem na caixa d'água da Conceição? Podemos? Como que eu vou fazer isso? Eu vou calcular o volume, certo? Volume que é comprimento vezes largura vezes altura. Então o volume é igual ao quê? Vamos lá. Comprimento da caixa d'água, 3. Largura, 2. Altura. Então o volume é 3 vezes 2. 6 vezes 2. 12 metros cúbicos. Então tem 12 metros cúbicos de água. Certo? Mas eu não quero metro cúbico, né? A gente quer o quê? Litro. Então eu tenho que passar de metro cúbico para o quê? Para decímetro cúbico, que é o nosso litro, não é isso? Como é que a gente faz isso? Multiplica por 1000. Então o volume vai ser igual a quantos mil litros? 12.000 litros. Só que a Conceição gasta 120 litros em cada banho. E ela tem 12.000 litros para tomar banho. Então o que a gente tem que fazer para saber quantos banhos dá para tomar? Eu pego a capacidade da minha caixa d'água, que é 12.000 litros, que é o total, e eu vou dividir esse valor pelo tanto que ela gasta em cada banho, que é 120 litros, não é isso? Em cada banho. E aí, quanto que dá? 12.000 dividido por 120. Vamos fazer, ó. 12.000 dividido por 120. Pega o 120 aqui, ó. 1 vezes 120, sobra nada. Desce 2 zeros, não dá para dividir, coloca aqui 2 zeros. Então, resposta. Quantos banhos ela pode tomar antes que a água acabe? Ela pode tomar 100 banhos até que a caixa fique vazia. Vou só apagar esse finalzinho aqui, que eu tinha mantido aqui, mas ele não faz parte desse exercício, tá? Beleza? Vocês entenderam direitinho o exercício, sim ou não? Eu sei que eu fiz só com banho, mas a gente pode fazer com consumo diário, tá? Ah, o consumo diário é tanto, tá? Beleza.